Investidores, Bitcoin nesse momento sendo cotado aqui a 24.453 dólares, BTC que não conseguiu cravar ainda ali a entrada dele na casa dos 25 mil dólares, que é onde mora o nosso primeiro alvo, né? Não conseguiu ganhar o nosso primeiro alvo com efetividade, se aproximou muito, mas não cravou ainda, né? O Bitcoin que formou aqui um canal de alta, né? Em uma tendência terciária de alta, de topos e fundos ascendentes, que pode então levar ele a buscar os nossos alvos que a gente tem aqui. O alvo dos 25 mil a gente já praticamente ganhou, né? Só falta confirmar. A gente tem um próximo alvo aqui na casa dos 27 e depois um alvo lá na região já dos 30 mil dólares, que a gente acredita que o Bitcoin pode alcançar, né? A gente tem, vou até mostrar para vocês aqui, a gente tem um gap no CME aqui, que é no gráfico de futuros do Bitcoin. Esse gap ele já está dentro aqui da casa dos... Está ali entre 27.300 e 28.700 mil dólares. A gente sabe que o mercado ele tem uma tendência de fechar gap, né? Então, como a gente tem uma tendência de alta que se formou e que está na direção daqueles gaps, a gente acredita claramente ali na possibilidade do Bitcoin se projetar para cima para ir lá fechar aqueles gaps e aí, quem sabe, buscar até o nosso alvo que a gente tem lá na região dos 30 mil dólares, tá? E apesar de projetarmos o Bitcoin aí lá para casa dos 27, 30 mil dólares, a gente tem que manter ainda uma certa cautela, porque a gente tem alguns pontos de atenção em relação a esse movimento, que eu vou mostrar para vocês aqui. E esses pontos de atenção são relacionados aqui ao volume financeiro que vem sendo transacionado nesse movimento que o Bitcoin vem fazendo aqui, né, nessa tendência de alta que ele formou. Vocês conseguem ver aqui, ó, que o volume ele tá descendente, o volume está cada vez menor. O preço está subindo, mas o volume financeiro não está acompanhando. E a gente sabe que pela análise técnica clássica, o volume precisa confirmar o movimento, né? Então, como a gente entrou em tendência de alta aqui, a gente precisaria ver, para a gente ter mais confiança nesse movimento, o Bitcoin se projetando com volume financeiro ascendente, com cada vez mais dinheiro entrando nas transações. E não é o que está acontecendo. A gente consegue até evidenciar isso muito bem quando a gente olha aqui, ó, o OBV, que é um indicador que traz para a gente o saldo de volume transacionado, e a gente vê que a gente continua formando topos e fundos descendentes aqui no OBV, tá vendo? Ó? Topos e fundos descendentes. Então a gente não tem aqui nenhum indicativo positivo em relação ao volume financeiro. E aí, no que a gente acaba tendo que nos atentar? Que esse movimento que o Bitcoin está fazendo, que tirou ele dos 17 mil dólares e levou ele até os 24, quase 25, pode ser ainda, pessoal, apenas um pullback, né? Que é um movimento de retração do movimento de impulso que está acontecendo. E quais são os movimentos de impulso aqui, ó? Esse movimento aqui foi um movimento de impulso. Depois o que a gente teve? A gente teve um pullback. A gente teve uma correção do movimento de impulso de baixa. Depois a gente teve um novo movimento de impulso de baixa. E aí o que a gente está tendo agora? O que pode ser esse movimento? Apenas um pullback desse movimento de impulso aqui, certo? Em relação a isso que a gente tem que manter a atenção, porque a gente não consegue entender ainda se esse movimento que o Bitcoin está fazendo, que tirou ele dos 17 e levou até os 24, se é um novo movimento de impulso ou se é um pullback. Para mim, ainda está com cara de pullback. E eu sigo aquela máxima da análise técnica clássica. Eu acredito no movimento até que o mercado me mostre o contrário. Eu não tento adivinhar, né? E eu ainda enxergo aqui uma possibilidade do Bitcoin formar aqui, quem sabe, uma perna de impulso de onda 5, que no caso seria para baixo, tá? No caso seria para baixo, mesmo em um cenário que o Bitcoin vá lá buscar os 30 mil dólares. Por isso que eu tenho colocado para vocês aqui que a gente ainda precisa de cautela, né? Nesse momento. A gente fez o movimento de impulso de onda 1, a gente fez o movimento corretivo de onda 2, a gente fez uma onda 3, né, que foi uma onda de impulso para baixo. A gente pode estar formando então esse movimento corretivo de onda 5, que pode levar o Bitcoin aos 27 ou até os 30 mil, que ainda assim a gente não pode tirar do jogo a possibilidade do Bitcoin formar a perna de onda 5, que pode levar o Bitcoin, quem sabe, a revisitar os 17 ou até vir buscar o alvo que a gente tem aqui nos 15 mil dólares ali, né, para ele fechar essas 5 ondas aqui. Então, a gente tem que ficar atento em relação a essas possibilidades, tá? Eu acredito que a chance do Bitcoin ir buscar lá os 30 mil é uma chance bastante considerável. Eu estava vendo aqui uma matéria do Marcel Peckman, que é um excelente analista brasileiro que trabalha lá para o Cointelegraph. Esse cara aqui ele é especialista em análise de derivativos, inclusive recomendo para vocês que acompanhem o Cointelegraph tanto no site aqui que tem conteúdo em português, como também lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube deles, que é muito bom também.
O conteúdo lá é todo em inglês, não sei se tem tradução para o português, mas se tiver, ótimo, porque é o melhor conteúdo sobre criptomoedas do YouTube, assim. Diferentes tipos de análise, diferentes tipos de abordagem, então recomendo a vocês. E o Marcel é um excelente analista, já troquei ideia com ele, o cara é muito gente boa. E, cara, ninguém melhor que ele para analisar os derivativos e mostrar pra gente que, ó, o preço de 29 mil por Bitcoin está mais perto do que você poderia esperar, de acordo com dados de derivativos. Os dados de derivativos mostram um caminho claro para 29 mil dólares, mas os dados de inflação e desemprego continuarão sendo cruciais para determinar as altas de preço do BTC. Eu tenho sinalizado para vocês, a gente tem analisado também essas questões relacionadas ao mercado tradicional americano aqui no canal. O preço do Bitcoin continua lutando na resistência dos 24 mil dólares e o preço foi rejeitado lá em 10 de agosto, mas a rejeição não foi o suficiente para derrubar o preço do canal ascendente de 52 dias, que é esse canal que a gente que eu já vinha mostrando para vocês aqui, né, que é a nossa tendência terciária de alta. O canal tem um suporte de 22.500 dólares e essa formação de alta sugere que o preço do Bitcoin acabará atingindo o nível de 29 mil dólares no início de outubro, isso na análise aqui do Marcel Peckman. Eu também, cara... como um analista de mercado, eu também estudo e acompanho análise de outros caras que eu gosto, que eu confio, tem muito cara bom aí, até para ver se as minhas análises, de repente, estão fugindo um pouco da realidade. Muitas vezes você consegue ver a ideia de um outro cara, você fala, pô, cara, eu não pensei nisso, e isso contribui para minha análise, né? Então, eu acompanho também outros analistas, procuro fugir de caras, tipo... midiáticos, assim, tipo, fique milionário, foge dessa galera aí, você tem que ir nos caras mais realistas, nos caras que falam as coisas que muitas vezes a galera acaba não querendo ouvir, né? Que toca nas dores do mercado e pode acreditar que são esses caras que mais contribuem pra gente ficar bom e ganhar dinheiro, né? E eu falo pra vocês, cara, aprendam a analisar o mercado, porque a melhor análise não é do Adriano, não é do Marcel, a melhor análise sempre vai ser a sua, cara. Quando você estiver pronto pra analisar o mercado, essa vai ser a melhor análise sempre, e as análises dos outros caras que você confia vão só complementar a sua, como eu tô falando que eu faço aqui. Então, voltando aqui, os dados de derivativos de Bitcoin mostram uma falta de interesse de comprados alavancados, mas ao mesmo tempo não precificam chances mais altas de uma queda surpresa. Outro ponto de atenção, a alta correlação de ativos tradicionais com criptomoedas continua sendo uma grande preocupação para alguns investidores. Os investidores não devem se antecipar, mesmo que a pressão inflacionária diminua, porque o Fed do ZEUA monitora os dados de emprego muito de perto. A última leitura mostrou um desemprego de 3,5%, típico de mercados excessivamente aquecidos, forçando a autoridade monetária a continuar elevando os juros e revogando programas de estímulo à compra de dívida. Então, a gente conclui que se os Estados Unidos não conseguirem, de fato, controlar a inflação por lá, eles vão precisar, de fato, continuar aumentando essa taxa de juros, e isso pode continuar oferecendo riscos para o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas, consequentemente, né? O Marcel traz até aqui na matéria alguns indicadores aí de derivativos, e eu vou deixar o link na descrição. Putz, espero que eu não esqueça. Se eu esquecer, vocês me lembrem aí nos comentários. Mas aí eu não vou entrar no detalhe desses indicadores aqui, porque o Marcel vai explicar ali na matéria, e vocês podem entender também o que esses indicadores representam, mas é bom ficar ligado em todos esses fatores aí, tá? E... a gente, então, conclui aqui no nosso vídeo que a gente tem a possibilidade real de ver o Bitcoin batendo lá na casa muito próxima dos 30 mil dólares, ou quem sabe até os 30 mil dólares, mas não tem oba-oba ainda no mercado, tá? A gente não confirmou a região dos 17.500 como fundo, e vai ser muito bom se isso de fato tiver acontecido, né? Se os 17.500 de fato for o fundo do mercado, eu acredito que isso vai deixar de causar aquela dor chata que tem causado em muita gente aí, de ver os ativos, pô, existem criptomoedas aí que quase viraram pó. Aí eu tava vendo que teve cripto que corrigiu 98%, quase 99%, perdeu quase todo o seu valor. Então, essas dores absurdas a gente deixa de ver quando a gente tem o mercado encontrando o fundo de fato, mas a gente ainda corre o risco de ver um novo teste, né, nessas regiões aqui de nível de preço mais baixo. Quem está acompanhando as análises aqui do canal vai se recordar que a gente tem aqui uma zona de formação de fundo e uma zona de acumulação que a gente já desenhou em análises anteriores aqui. A galera acho que vai se lembrar desses retângulos vermelho e amarelo que a gente desenhou aqui, ó, que tem aqui uma confluência com o histórico do Bitcoin, né?
de acordo com o histórico do Bitcoin e na formação dos fundos anteriores, a gente pode ter uma expectativa ainda de ver o Bitcoin começando de fato, na verdade, confirmando a formação desse fundo até praticamente novembro desse ano, outubro, novembro. Então, se a gente seguir o histórico, a gente ainda pode ver novas quedas acontecendo, isso ainda está na mesa, essa possibilidade. Então, na minha análise, a gente vai ficar bastante atento aí para essa possibilidade, até ali a entrada do último trimestre desse ano, né? E aí eu acredito que depois desse último trimestre desse ano a gente vai entrar nessa nova fase aqui, que já é mais amena, que é a amarelinha, que é uma fase aqui que costuma ser de acumulação para o Bitcoin. Muitas vezes ele fica andando de lado aqui, né? Às vezes a gente pode ter um movimento aqui que o Bitcoin vai lá buscar algo próximo dos 30, ele corrija novamente, forme de fato esse fundo, né? E aí ele vai dar uma lateralizada aqui por um tempo, para depois, quando ele estiver mais próximo do halving lá, ele voltar a se projetar para cima. Então tem bastante tempo ainda, tem bastante coisa para acontecer no mercado, creio eu, né? Até essa nova bull run acontecer. E a gente tem que ter paciência, nunca pressa. A pressa é inimiga da perfeição na vida e é inimiga dos lucros no mundo dos investimentos. Então não tenha pressa, invista apenas aquele dinheiro que você pode aguardar o lucro lá no médio e longo prazo. Não vou nem falar pra você, invista o dinheiro que você pode perder, porque, cara, na boa, ninguém quer perder. Se perguntar pra mim, quanto você tá disposto a perder? Eu tô disposto a perder zero, eu não quero perder nada. Mas, pra que eu não perca nada, eu estou disposto a esperar. Então, eu acho que isso é fundamental. Vou fechar o vídeo pedindo para vocês, cara, se você gostou aqui do nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele like para você continuar ajudando aí no engajamento aqui do nosso canal, pra gente continuar crescendo. E se você for novo e quiser continuar acompanhando a atualização das análises, se inscreve aí para que você possa então continuar acompanhando os vídeos do Bitcoin e de todas as outras criptos que eu analiso aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo.